Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar o Camarote 21, o programa de arte e cultura da DW Brasil. Nós estamos nos estúdios da DW, na Alemanha, e eu sou Helena Coelho. Andei sumida, eu sei, mas estou de volta e com novidades, como vocês devem ter percebido pelo visual do programa. Eu já mostro mais do estúdio para vocês, mas antes vamos aos temas de hoje. Para comemorar o retorno aos estúdios, a nossa equipe preparou um programa sobre a retomada da cena cultural de Berlim, que pouco a pouco vem superando a pandemia. Olha só. Arte que vai direto ao ponto, uma retrospectiva dedicada à japonesa Yayoi Kusama. Nos hangares do Tempelhof, o antigo aeroporto da Berlim Ocidental, artistas debatem a diversidade europeia. E a volta da vida noturna berlinense após mais de um ano de pandemia. E o Camarote 21 volta aos estúdios com uma explosão de cores, não só no nosso novo cenário, com esse design inspirado no estilo Memphis, mas na primeira matéria do dia. Você confere conosco uma retrospectiva dedicada à artista japonesa Yayoi Kusama. Ela que há 70 anos inunda o mundo da arte com cores psicodélicas, pontos e falos. A retrospectiva está em cartaz no Museu Gropiusbau, em Berlim. Os museus foram os primeiros estabelecimentos culturais a reabrirem na Alemanha após meses de lockdown. Tentáculos enormes nos carregam para o cosmos da artista Yayoi Kusama, a grande dama dos pontos. O Museu Berlinense Gropiusbau emociona com uma retrospectiva em homenagem à japonesa de 92 anos. Ela, que há décadas pinta tudo que passa entre seus dedos. Aqui está esse desejo real dela, eu diria, de criar quase que um universo paralelo no qual ela às vezes vive. Essas bolinhas são uma forma de criar maneiras completamente diferentes de se olhar para as coisas, também para nós mesmos. Uma das artistas mais importantes da contemporaneidade, Yayoi Kusama, dissipa universos inteiros. Os mundos dela são psicodélicos, penetrantes e coloridos. A artista sofre de alucinações e ansiedade desde a juventude. Vê flashes de luz e formas que a devoram. As instalações revelam o que há de mais íntimo em seu ser. Em uma sala como a Sala Amarela, você fica um pouco tonto e de repente pensa, nossa, o que está acontecendo com o chão? Se olhar por um tempo para a parede, acaba se perguntando se há mesmo uma parede ali, porque se cria uma certa profundidade. É uma brincadeira com nossa forma de enxergar o mundo. Com sua arte, a artista questiona qual a maneira normal de enxergar o mundo. Kusama vive em um hospital psiquiátrico no Japão há mais de 40 anos. Ela pinta obsessivamente dia após dia em seu ateliê, que fica bem ao lado do hospital. Pontos, pontos e mais pontos. Não sei se tem a ver com a minha doença ou se pinto esses pontos porque sou completamente absorvida pelo meu trabalho. Quando estou no estúdio, pintando, tudo ao meu redor desaparece e minhas mãos fazem tudo sozinhas. Yayoi Kusama se dilui em sua obra para se conectar com o ambiente. Arte como autoterapia. Ela foge do trauma de infância, de um lar opressor e cria o universo Kusama, um universo brincalhão e extasiado que a deixa maravilhada como uma criança até hoje. O desejo de paz, meu gosto pela imprevisibilidade da vida e meu espanto com o mistério do universo, coloco tudo isso em meu trabalho. A retrospectiva em Berlim percorre o caminho artístico de Kusama, 7 décadas de uma criatividade inebriante. Na década de 1960, Kusama troca seu país por Nova York. Politicamente, ela promove manifestações chocantes contra a Guerra do Vietnã e contra a moral sexual pudica da época. Os pontos típicos dela aparecem desta vez em corpos nus.
Yayoi Kusama definitivamente escreveu história. Ela foi uma das primeiras artistas a fazer performances com corpos nus. Na época, mesmo em Nova York, foi chocante. E isso é algo que revolucionou também a apresentação do corpo. A ideia de que podemos nos revelar nus é sexual, claro, mas também denota vulnerabilidade. Mostra como um corpo humano pode se conectar com o ambiente. Como uma das poucas mulheres na cena, ela enfrenta a presença dominante dos homens. Enquanto colegas da arte pop como Andy Warhol iniciam carreiras que deslancham, Kusama luta para sobreviver. No mundo masculino, o falo aparece em inúmeras formas em muitas das criações dela. Ela também fala sobre o medo do pênis. Eu acho que ela era muito boa em escrever histórias sobre si mesma. Olhando para as obras dela, não sinto que seja um medo, mas uma obsessão. Os trabalhos dela falam sobre masculinidade, sobre a relação entre homens e mulheres. Mesmo que ela não se declarasse uma feminista, ela definitivamente mudou a perspectiva sobre as mulheres de sua época. Ao mesmo tempo contida e impulsiva, Yayoi Kusama recriou as medidas do mundo ultrapassando limites de gênero e os do universo. Mágica e visionária, ela vai direto ao ponto da existência. E pontualmente para o verão europeu, um verão muito aguardado depois de tantos meses de confinamento, está concluída a reforma da nova Galeria Nacional de Berlim. Construída pelo famoso arquiteto Mies van der Rohe nos anos 60, a galeria esteve em obras desde 2015, sob comando do arquiteto britânico David Chipperfield. Em agosto, seguindo todas as medidas de higiene necessárias, ela deve receber os primeiros visitantes. Finalmente, depois de mais de 5 anos, a restauração da Neue Nationalgalerie, a nova Galeria Nacional de Berlim, foi concluída. Trata-se de uma das obras icônicas do arquiteto Ludwig Mies van der Rohe e que manteve sua forma mais pura. Nada parece ter mudado no templo de luz da capital alemã. A amplitude torna este edifício único. Mesmo como museu, não existe nada igual no mundo. Queríamos mantê-lo assim, sem alterar os espaços abertos. É claro que colocamos muita tecnologia no teto, mas isso ninguém vê. O lema da reforma foi: o máximo de Mies possível. Mies van der Rohe foi um grande mestre da arquitetura moderna. No início dos anos 1960, ele foi contratado para projetar e construir a galeria. Famoso mundialmente pelos prédios de linhas transparentes e retas, esta é de longe a obra mais radical dele. 1.200 toneladas de aço soldadas no local formam uma espécie de placa. O telhado é sustentado por apenas 8 pilares, uma obra-prima que sempre atrai curiosos. Este é o último projeto concluído de Mies van der Rohe e o mais importante de sua vida. Im Dienste der Kunst und des Geistes. A Neue Nationalgalerie foi inaugurada em 1968, num primeiro momento, um grande destaque cultural da Berlim Ocidental, depois da cidade reunificada. Um lugar de exposições, tanto de mostras temporárias espetaculares, quanto de um acervo permanente e notável de arte do século XX. Mas depois de quase 50 anos fica claro, a estrutura tecnológica do prédio precisa de uma reforma completa. Uma tarefa para o arquiteto britânico David Chipperfield, um eterno apaixonado pelo trabalho de Mies van der Rohe. Essa arquitetura radical e intransigente me chocou, eu fiquei impressionado. Os elementos podem ser identificados de forma muito clara, qualquer um consegue entender como o prédio funciona. Chipperfield, que já tinha a reconstrução grandiosa do novo Museu de Berlim no currículo, recebe o contrato para a restauração completa da nova galeria. Um projeto gigantesco. Cerca de 14.000 pedras de granito são removidas, restauradas e reinstaladas. O edifício é totalmente demolido. Da tomada ao interruptor, tudo é inventariado para ser colocado de volta no lugar como um quebra-cabeças. Mas restaurar a maior obra de Mies van der Rohe significa para o escritório de arquitetura Chipperfield, acima de tudo, moderação. Nada de desenhos próprios e sim soluções práticas.
O grande desafio foi a aquisição do vidro. Antes da reforma, quase todos os vidros superiores já tinham sido divididos e não havia mais entrega de vidro nessas dimensões. Então encontramos um fabricante na China. Toda a parte da cadeia logística e da aprovação para casos individuais de um produto de vidro sem certificação da China, isso foi com certeza a tarefa mais complexa da reforma. As salas de exposição também foram atualizadas. Agora as portas originais da década de 60 fecham eletronicamente em caso de incêndio. Formas claras, aço, pedra e madeira. Livre de tudo que é supérfluo, a reforma valorizou ainda mais a obra-prima de Mies van der Rohe. No verão europeu, a arte voltará enfim para o jardim de esculturas e para as salas de exposição da galeria. Vamos mostrar o modernismo clássico. Daqui 2 anos será a vez da arte pós-1945, com foco na divisão geográfica de Berlim. Também mostraremos partes da coleção de arte da Alemanha Oriental. Vamos trabalhar de forma alternada, até que possamos mostrar todo o espectro do nosso acervo no Neubau. O Neubau é o novo museu que está sendo construído ao lado da Galeria Nacional, mas até esta obra ficar pronta, tem muito chão pela frente. Já o edifício de Mies van der Rohe está pronto para ser redescoberto. Esta é a única grande obra de Mies van der Rohe na Alemanha, na Europa, feita após a Segunda Guerra Mundial, e ela encontrará automaticamente seu lugar aqui de novo. No momento em que o cercado cair e o edifício se encaixar no espaço urbano novamente, vai ser um acontecimento. Estamos muito felizes que esta casa esteja se abrindo para as pessoas novamente. A nova Galeria Nacional de Berlim deve reabrir as portas em agosto com uma mostra dedicada ao escultor americano Alexander Calder. Estamos no aguardo. Nós vamos a um rápido intervalo, não saia daí. Camarote 21 de volta com as novidades da cena artística da Europa. No programa de hoje você confere a reabertura das atrações culturais de Berlim. Graças à política de saúde pública com medidas restritivas, testagem em massa e o avanço da vacinação, os números de novas infecções pelo coronavírus caíram significativamente na Alemanha. E aos poucos a capital alemã retoma a efervescência cultural que lhe é característica. Uma dessas atrações é a exposição Diversity United nos hangares desativados do antigo aeroporto Tempelhof. No coração da outrora murada Berlim Ocidental, o aeroporto Tempelhof foi uma ponte para o mundo livre. Hoje, passageiros de todos os cantos ainda circulam pelo antigo aeroporto, mas agora com seus próprios equipamentos. Diversity United é o nome da mais nova ponte que liga os hangares do Tempelhof ao resto do mundo. Trata-se de uma exposição colossal que finalmente pode abrir as portas. 90 artistas de 34 países mostram um humor multifacetado sobre a Europa. Temos mais de 400 objetos que não temos a pretensão de ser uma visão absoluta e abrangente da Europa. Não, nós oferecemos uma visão sobre a cena artística do continente. Essa era a nossa intenção. Fica cada vez mais claro que fazer exposições, como Joseph Beuys disse uma vez, é travar um diálogo permanente. Como está a Europa hoje? Esse continente que cada vez mais se desagrega, onde o fogo se espalha e o nacionalismo floresce, haverá mais pedras no meio do caminho? Ou talvez um arco-íris que se anuncie? E afinal, quais são nossas origens? Para responder a estas questões, a artista Henrike Naumann começou por si mesma. Eu nasci na Alemanha Oriental, não faz tanto tempo assim, mas às vezes parece que foi em outra época, parece que foi na Idade da Pedra. É por isso que fiquei muito entusiasmada ao fazer essa conexão. A imagem da Idade da Pedra, da arqueologia, dessas ruínas ou entulhos que não foram devidamente removidos e que ainda são relevantes para muitas pessoas. Este é um telefone da Alemanha Oriental. Eu o combinei com esse fone de ouvidos que se parece com o dos Flintstones. Na instalação, todos esses móveis e objetos foram parafusados na parede. Isso nos consumiu muito tempo. E o que fiz foi pegar uma sala normal como esta e inclinar em 90 graus. Com essa inclinação da sala, onde de alguma forma o chão não está mais sob os pés, busco uma linguagem visual que simbolize o que aconteceria se o sistema deixasse de existir de um dia para o outro, se todas as regras deixassem de valer e novas regras ainda desconhecidas surgissem.
A perda da pátria, do chão sob os pés, ausências que muitas vezes pautam a obra de artistas de países pós-socialistas, seja como um quadro de Lenin, que também aparece inclinado, ou pertences de família, como as joias da mãe de Petrit Halilaj, que a mãe enterrou durante a Guerra Civil Iugoslava e o artista recriou a partir dos escombros do conflito. Até recentemente, o antigo hangar do aeroporto Tempelhof alojou refugiados. Fatos que podem parecer distantes, mas ainda são muito atuais. Em 2007, Lucy e Jorge Horta construíram uma aldeia de tendas na Antártida. Foi a primeira comunidade do mundo a ter um acordo contratual. Só pode viver nela quem respeitar dois princípios: o de paz e cooperação. Foi um ato simbólico importante criar uma aldeia para fundar uma comunidade global, uma comunidade sem fronteiras, baseada na cooperação, no compartilhamento, na paz e na colaboração. Unidade na diversidade. Este lema global funciona como um fio condutor por toda a exposição no Tempelhof. Mudança climática, guerra, fome não são apenas questões nacionais. O enfrentamento precisa ser global. Os Horta já emitiram mais de 70 mil passaportes para seu estado mundial utópico na Antártida. Essencialmente, o passaporte obriga o novo cidadão a lidar com os importantes problemas sociais da época e a transmitir as ideias básicas às próximas duas gerações. Há uma espécie de dever neste passaporte, de transmitir valores, e esses valores atuam em prol do desenvolvimento sustentável com atitudes diárias simples que todos nós podemos fazer. Também é necessário defender os ambientes naturais ameaçados como um recurso público global, lutar contra as mudanças climáticas geradas pela atividade humana e apoiar as ações humanitárias que ajudam os deslocados do mundo. E mesmo que as trevas sirvam de tema para muitas obras, por aqui a esperança também aparece com a mesma frequência, a crença no poder da mudança. Como nestes cartões estridentes que representam piquetes de greve, um trabalho da pintora russa Ekaterina Murontseva, a arte como provocação. Esse é o ponto interessante. Nesta época de silenciamento político, precisamos do diálogo social que os artistas exigem nesta mostra. Artistas são construtores de pontes para além das dificuldades políticas. Esta é uma experiência muito importante que tivemos. Mas o grande momento ainda está por vir. Quando a pandemia permitir, a exibição deve viajar para Moscou. Resta saber se a ponte política se manterá de pé. Com a regressão da pandemia na Alemanha, o otimismo se espalha, mas o afrouxamento das medidas restritivas não chegou ainda a todos os setores. Para eventos ao ar livre, as regras são simples: limite de participantes e apresentação de teste negativo ou atestado de recuperação ou vacina. A política para espaços fechados, no entanto, é mais cautelosa. E as famosas festas da capital alemã ainda parecem uma realidade distante. Nós conversamos com proprietários e produtores da vida noturna berlinense que vêm batalhando para manterem seus negócios. Sem música, sem gente, apenas uma pista de dança vazia. A cena noturna de Berlim ficou parada por mais de um ano devido à pandemia. Hush, Silêncio, é o nome do livro que retrata o clima sombrio que abalou os clubes da cidade. A fotógrafa Marie Stagat visitou mais de 40 casas noturnas. Marie foi segurança em clubes durante anos e queria registrar os efeitos do lockdown sobre esses lugares. Esses lugares representam som, prazer e descontração, e de repente eles ficaram vazios, só silêncio, como diz o título do livro. Acho que não tínhamos consciência do quanto esses espaços são realmente importantes para tanta gente. Antes do coronavírus, esses clubes eram como ímãs na cidade, uma parte importante da reputação e do charme de Berlim. Inúmeras pessoas vinham à capital alemã para curtir a cena noturna. Muitos também tinham aqui o seu ganha-pão. Para os protagonistas da noite, o fechamento dos clubes significou, antes de qualquer coisa, preocupação com dinheiro. Mas não só isso.
Esses eram lugares onde muita gente ia para espairecer. A família, os colegas, os convidados. Havia uma atmosfera familiar. Era um pouco a casa dessas pessoas. Muitos clubes buscaram alternativas para manter a atividade e fonte de renda, mesmo que digitalmente. Eles continuam em contato com a comunidade por meio de plataformas de streaming, como aqui no Gretchen. Mesmo com a reabertura gradual, as preocupações da cena são enormes, revela Pamela Schobes, proprietária do Gretchen e presidente do Comitê das Casas Noturnas de Berlim. Um convidado escreveu o seguinte comentário em um de nossos posts no Facebook. Ao ver que estamos lutando, que nos fazemos presentes com nosso streaming, ao ver nossos esforços e que acreditamos que vamos sobreviver a esses tempos, isso ajuda e faz com que ele também acredite. E depois de quase 1 ano e meio de experiência, uma coisa é certa, o streaming não tem como substituir a atmosfera de um clube. Claro que penso na comunidade, sei que enquanto toco as pessoas estão assistindo, mas falta a parte principal, que é sentir a proximidade com o público. Os clubes sem área externa vão continuar fechados por algum tempo, mas conceitos compatíveis com o novo normal estão em desenvolvimento, como, por exemplo, um show onde a admissão só é permitida após um teste de corona negativo, com máscara e respeitando as regras de distanciamento. Finalmente um show, mesmo que a gente não tenha permissão para sair do lugar. Estou feliz por ter me arrumado para sair de casa novamente e ir a um evento cultural. Desde junho, graças à queda do número de novas infecções, já é possível comemorar a céu aberto, mas em ambientes fechados ainda não. Está muito claro para nós que lugares fechados são incompatíveis com pandemias, devido aos aerossóis e à proximidade entre as pessoas. A única opção no momento é ir para a rua, mas isso é fatal para nós, que não podemos abrir nossas casas. Quanto tempo eles ainda vão aguentar em silêncio? Será que o ensaio fotográfico acabará se tornando o registro do início de um novo mundo? Um mundo sem dança? Eu espero que os clubes superem tudo isso e que no futuro próximo seja possível comemorar sem preocupações. No momento, eu não consigo visualizar isso, mas espero que todos sobrevivam, mesmo que ainda não haja uma solução à vista. Mas o Camarote 21 de hoje não terminaria sem perspectivas. No nosso radar há um setor cultural que desde cedo encontrou caminhos. Estamos no estúdio Babelsberg, em Berlim. Tudo parece calmo, mas por trás das aparências, os bastidores estão fervendo. Um ano depois de o maior estúdio de cinema da Alemanha fechar devido ao coronavírus, a produção está a todo vapor. Há um ano, estávamos todos perplexos aqui porque todas as produções foram interrompidas. Os cineastas internacionais foram embora do país. Nós tínhamos montado todos os estúdios, cada centímetro quadrado estava pronto para rodar. Mas num piscar de olhos, os estúdios ficaram vazios. Claro que ninguém sabia o que fazer, como continuar. Enquanto Berlim tropeçava em um lockdown após o outro, Babelsberg buscou alternativas seguras. Com medidas rigorosas de higiene e testagem, o estúdio conseguiu tocar a produção de blockbusters como Matrix 4. Mr. Anderson, welcome back. We missed you. It ends tonight. Agora, as medidas de proteção já fazem parte do cotidiano do estúdio. Afinal, a demanda por entretenimento aumentou. Temos 3 grandes filmes sendo produzidos aqui este ano. Além disso, há 2 séries grandes para serviços de streaming, o que obviamente é ótimo para o aproveitamento do estúdio, porque as produções são muito mais longas. E depois de Matrix, em 2020, Keanu Reeves voltou à capital alemã em 2021 para rodar o 4º filme da série John Wick. A produção de longas e séries volta a crescer. E Babelsberg tem um novo problema. Como suprir a demanda crescente? Nunca filmamos tanto quanto agora. Não estamos encontrando equipe para trabalhar porque nunca houve tantas produções na Alemanha como neste ano.
Em cada esquina de Berlim, uma filmagem. Como esta, para a série de sucesso internacional Babylon Berlim. Os produtores da X-Films estavam com 3 séries em andamento quando o coronavírus se espalhou pelo mundo. De repente, eles tiveram que aprender a rodar em meio a uma pandemia. Tivemos que criar um protocolo para essas 3 séries muito rapidamente. Com esse conhecimento, fomos ajustando o protocolo para todas as produções que vieram depois. Incluímos médicos, consultores médicos, entre outros profissionais na equipe, para sempre ficarmos a par das informações mais atuais. E desde então, a produção não para. Esse foi o Camarote 21 de hoje, com a retomada da cena cultural na capital alemã. Seguimos otimistas, mas atentos para a evolução da pandemia e esperamos que em breve a indústria criativa possa estar a pleno vapor em todo o mundo. Na semana que vem a gente volta com mais arte e cultura aqui da Europa e com esse colorido todo. Até lá!